Sempre fui tratado como o herdeiro de uma família rica. Acabei sendo descoberto como um impostor. Depois que o verdadeiro herdeiro foi encontrado, toda a família estava esperando para me ver perder o controle. No entanto, eu apenas arrumei minha bagagem rapidamente. Eu disse que finalmente poderia ir. Agradeço a todos. O verdadeiro herdeiro ficou atordoado. Ele perguntou se eu não o odiava. Eu bati em seu ombro. Eu disse: irmão, você sabe as regras desta casa. Levantar às 5 da manhã. Corrida matinal às 6. Proibido entrar depois das 8 da noite. Reunião familiar às 9. Ler o jornal financeiro todos os dias para aprender sobre investimentos. As despesas precisam ser aprovadas. A comida deve ser pesada. Para sair com garotas, ainda é necessário fazer exames médicos. Observando o verdadeiro herdeiro ficando cada vez mais pálido, eu fui embora de forma desprendida. Eu gritei: cheguei, modelos do clube. No entanto, no segundo seguinte, não era. Essa garota é tão parecida com minha noiva. O mordomo ligou. Eu estava jogando no trabalho. A ligação do mordomo Shen me assustou e eu tremi a mão. O personagem do jogo morreu instantaneamente. Senhor Ji mandou que você voltasse imediatamente para a casa principal. Eu imediatamente me sentei ereto e olhei a data no canto inferior direito do computador. Meu coração apertou. Não pode ser aquilo, pode? Eu mencionei o tio Shen. Será que é isso? O tio Shen falou com um tom sério. Ele disse que o resultado do DNA do verdadeiro herdeiro saiu. O senhor mandou uma equipe de carros para buscar. Eu me levantei abruptamente da cadeira de escritório. Shenzhe, na mesa ao lado, ainda estava imerso no mundo dos jogos. Ele se assustou comigo. Ele arregalou os olhos e perguntou: Boda, você ganhou na loteria? Tão feliz assim? Eu respondi que era mais feliz do que ganhar na loteria. Eu rapidamente fui para o computador e peguei casualmente o pequeno cacto da mesa e coloquei no bolso. Eu gritei: finalmente vou ser livre. Shenzhe perguntou: mas por que você está roubando as plantas da empresa? Eu disse: depois de cuidar por 3 anos, criei um apego. Meia hora depois, eu estava em frente à porta desta mansão, respirando fundo. É a última vez. Jiboda vai interpretar bem esta última cena. Você poderá se livrar do sofrimento. Abrindo a grande porta. A atmosfera na sala de estar estava tão pesada que poderia ser espremida. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Os 3 sentaram-se em um triângulo perfeito. No sofá de couro verdadeiro. O triângulo tem estabilidade. Cumprimentei meu pai, minha mãe e minha irmã um por um. O canto do olho. Passando os olhos pelo relatório de teste de DNA na mesa de café. Sem mostrar emoções. Alegria interna. Quando eu sair esta noite, qual carro de luxo eu vou usar para fugir? Meu pai não percebeu alegria nos meus olhos. Tossindo estrategicamente para corrigir meu erro. Tenho uma notícia para te contar. Eu imediatamente respondi. Eu sou o falso jovem mestre da família Ji que foi confundido. O verdadeiro jovem mestre já foi encontrado. Você vai voltar para casa em breve, certo? Onde está a pessoa? Fui até o amplo hall, que estava em completo silêncio. A expressão de toda a família era como se tivesse engolido uma mosca. Com os olhos semicerrados: irmão, você está bem? Perdeu o controle. Ele hesitou e disse, tentando parecer despreocupado. Na verdade, ele já estava prestes a explodir. Pare de fingir, minha mãe também disse. Eu sei que você está triste, até minha mãe percebeu. Eu parei de me preocupar, estou muito melhor agora. Levantei a mão e interrompi, dizendo: quando ele chega, precisa de ajuda para arrumar o quarto? Meu pai franziu a testa. Ele disse: você não fica triste quando eu te bato. Papai ainda te considera como filho. Eu interrompi. Por que ficar triste? Eu, hesitante, pensei que ter mais um irmão seria ótimo. 3 pares de olhos me encaravam fixamente, claramente infeliz. No roteiro deles. Neste momento, eu deveria estar xingando. Primeiro, eu gritei de raiva. Virei a cara imediatamente. Até mesmo. Eles já estavam prontos para esperar eu me acalmar. Para depois deixar Jiboxial entrar. Minha irmã disse. Depois que Jiboxial voltar, sua identidade não é mais uma lembrança sutil. Uma expectativa estranha. Eu rapidamente perdi o controle. É uma pena que eu esteja com uma expressão atordoada, coçando o rosto. Mas ele simplesmente não reage. Ninguém pode me usar. Porque eu sou inútil, nem mesmo Zhuangzi ri de mim. E então, como uma criança do ensino fundamental fazendo uma demonstração, ele acena para o mordomo. O mordomo imediatamente traz um rapaz. Um garoto magro entrou. Ele parece nervoso, com a cabeça baixa e o peito encolhido, com uma aparência muito ansiosa e inquieta, parecendo estar sempre pronto para enfrentar uma batalha difícil.
ao olhar bem para seus traços. Entalhar. Eu sei porque a família de repente me encontrou. Realmente poucas pessoas são assim, não? Não posso dizer que são idênticos. Mas é como se tivesse sido moldado do mesmo jeito que meu pai. Eu dei um passo à frente. Os olhares cautelosos de toda a família imediatamente se movem entre mim e ele. O treinamento militar tem a intenção de provocá-los. Eu estava com uma expressão sombria. Caminhei de propósito muito devagar. E então, sob o olhar assustado de todos, levantei rapidamente a mão e bati em seu ombro. Eu disse, irmão, bem-vindo de volta a casa. Jiboxial ficou completamente paralisado. Seus olhos estavam arregalados. Ele perguntou gaguejando, você não me odeia? Eu roubei seu lugar. Eu odeio você. Que piada é essa? Eu mal tenho tempo para te agradecer. Estava prestes a falar. De repente, uma onda de choro melodramático irrompeu atrás de mim. Minha mãe veio correndo como a protagonista de um drama de Kwon Yao. Ela o abraçou fortemente. Filho, você sofreu. Meu lábio tremeu. Eu me afastei 2 passos, sentindo-me solitário, para dar espaço para meu pai e minha irmã se apresentarem. Os 4 se sentaram em um só grupo. A cena era comparável a um drama familiar de horário nobre. Eu fiquei de pé ao lado, observando a sinceridade deles. Uma emoção sutil passou pela minha mente, mas rapidamente recuperei meu estado. Enquanto eles estavam imersos na emocionante atmosfera de reconhecimento, eu recuei silenciosamente 2 passos. Virei e subi as escadas. Comecei a arrumar a bagagem rapidamente. A primeira coisa foi jogar os 2 livros sobre o caminho da herança de riqueza que estavam na cabeceira da cama, e o autoaperfeiçoamento da geração rica no lixo. 20 minutos depois, apareci na escada arrastando 4 grandes malas. As expressões de toda a família congelaram instantaneamente. Foi um espetáculo. Meu pai gritou, o que o Sr. Ji está fazendo com você? Eu respondi, estou apenas ajudando Jiboxial. Jiboxial, um pouco envergonhado, coçou a cabeça e disse, irmão, você não precisa, eu consigo ver a sua vergonha. Dei um tapinha nas costas dele de forma despreocupada. Eu disse, irmão, você conhece as regras da casa. Ele balançou a cabeça, confuso. Comecei a contar com os dedos, acordar às 5 da manhã. Corrida matinal às 6. Proibido sair às 8 da noite. Reunião familiar às 9. Ler o jornal financeiro todos os dias. Aprender finanças, investimentos, negociações comerciais e 8 idiomas. As despesas precisam de aprovação. E a comida precisa ser pesada, certo? Lembro que, aos 18 anos, finalmente consegui sair com a deusa. No entanto, em casa, perguntaram se eu poderia fazer um exame físico primeiro. Isso acabou assustando a garota a ponto de ela trocar de escola. Jiboxial ficou com o rosto cada vez mais pálido. Ele virou o rosto, com uma expressão aguda, para os pais. Minha mãe me interrompeu e disse, Jiboda, não seja alarmista. Eu sou alarmista. É só o cotidiano. Minha irmã foi a mais rápida em reagir. Foi a primeira a perceber que algo estava errado. Ela me perguntou para onde eu estava me preparando para ir. Eu, em nome da minha devoção filial, vou ser uma pessoa comum. Ele olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Com uma expressão de desgosto, ele me disse, irmão, você não pode estar falando sério. Não venha se gabar. Quem não sabe quem você é, não consegue fazer nada direito. É o primeiro em comer, mas se sair de vigia, vai morrer de fome. Eu parei e lhe dei um sorriso misterioso. Eu disse, irmã, adivinha? Quanto dinheiro eu economizei em segredo todos esses anos? Para ser honesto, eu só quero agradecer a Deus agora. Olhar para isso é de dar nos nervos e sem palavras. Jiboxial agarrou a estátua em meu corpo. Com lágrimas nos olhos, disse, irmão, não vá embora. Não me deixe sozinho. Com compaixão, peguei sua mão. Ele me deu um tapinha e disse, eu também quero. A partir de agora, você é a única esperança da família Ji, ele completou. Eu acenei de forma desprendida. Empurrando a bagagem, saí da casa dos Ji sem olhar para trás. Eu digo boa sorte. Estou chegando no clube. Meu irmão de dentro e de fora, Shenzhe, estava me esperando em um Umer. Ele viu minhas 4 grandes malas. Quase deixei meu cachecol cair. Ele ficou tão chocado que disse, o Sr. Ji te matou. Eu não tinha tempo para conversar muito com ele. Abri rapidamente o porta-malas e enfiei as malas lá dentro. Com pressa, coloquei o cinto de segurança. Gritei apressadamente, rápido, rápido, rápido. Dirigi, aproveitando que ainda não havia ninguém por perto. Shenzhe cerrou os dentes. No final, ele decidiu abrir a porta e entrar no carro. Acelerei. O motor rugiu. Num instante, eu dei uma última olhada.
Na mansão da família onde vivi por mais de 20 anos. Soltei uma risada maligna como um vilão. Eu gritei, Giboda, finalmente estou livre. No segundo seguinte, ouvi a voz do meu pai gritando, seu pirralho, volte aqui e me impeça. Ele desmontou meu cofre. Meu pequeno cofre que eu guardei por 30 anos. Devolva meu dinheiro suado. Depois de entender toda a situação, Shenzé finalmente respirou fundo e disse, e agora, o que fazemos? Vamos a algum lugar para comemorar. As palavras de Shenzé me lembraram de comemorar. Precisamos realmente celebrar esses sobrenomes. Eu esfreguei as mãos de empolgação. Tirei do bolso o que havia escrito anteriormente nas notas do meu celular, fugir. Após anotar as 100 coisas que eu precisava fazer, anunciei com entusiasmo que a primeira parada seria tofu podre. A segunda parada seria macarrão de caracol e a terceira, churrasco de veterano. Afinal, eu realmente estava com fome. O vento soprava forte pela janela do carro, com o cheiro de comida de rua misturado com o aroma de cominho. Antigamente, na casa dos Ji, cada refeição tinha alguém responsável pelo que comer. Não podíamos comer frituras. Não podíamos comer alimentos que levassem rapidamente o açúcar no sangue. Alimentos com cheiro muito forte eram ainda mais proibidos. Mas agora eu abaixei a janela do carro e gritei para o céu noturno. Que se danem todas as regras e leis. Eu quero comer bem e viver à vontade a partir de agora. Quem vai se atrever a me controlar agora que estou na boate? E quem mais? Shenzé ficou sem palavras. Ele disse, chega disso. Nunca nem segurei a mão de uma garota, mas agora estou aqui fazendo isso. Shenzé hesitou. Com um olhar significativo, ele disse, além do mais, você acha que Liu Huyan está morta? Eu instantaneamente fiquei sem palavras. Minha arrogância foi reduzida pela metade. Liu Huyan. Esse nome caiu sobre mim como um balde de água fria. Shenzé percebeu meu silêncio. Ele me repreendeu e perguntou por que eu estava tão covarde. Eu forcei um sorriso e disse que não era eu quem estava com medo. O casamento arranjado é uma troca de interesses centrais entre duas famílias. Com certeza deve ser de sangue. O que eu sou na verdade? Melhor ser uma estátua. Manter distância por conta própria. Shenzé não é muito ligado a deveres familiares. Vocês dois cresceram juntos desde pequenos. Liu Huyan, eu o interrompi e disse, você está pensando demais. Eu balancei a cabeça e disse que era apenas um casamento comercial. A família Liu não se importa. O parceiro do casamento arranjado é Giboda ou Ji? Ou Ji Boxial? Não importa, desde que seja da família Ji. Deixando de lado meus milhões em economias. Agora eu não tenho nada. Como Liu Huyan poderia ainda se interessar por mim? Por que a felicidade é tão escorregadia? Meu coração dói ao pensar que antes ela era minha esposa. Daqui em diante, ela será apenas minha cunhada. Ao meio-dia do dia seguinte à ressaca, eu estava com a cabeça parecendo que tinha sido atropelada por 10 caminhões. Levantei da cama, ainda meio grogue. O sol brilhava intensamente do lado de fora. Eu estreitei os olhos e olhei para o celular, era 1h30 da tarde. Foi muito bom, dormi direto e perdi o café da manhã e o almoço. Não é à toa que sou eu. Meu celular está cheio de mensagens bombardeando de Shenzé. É o Giboda de ontem à noite. Você realmente comeu muito bem, hein? Fique esperto, não perca pontos. Como foi acordar cedo hoje, irmão? Foi agradável passar tempo com Liu Huyan ontem à noite? Não precisa agradecer demais, irmão. Afinal de contas, você já está baseado nele há um tempo. É normal não conseguir se controlar. Que Liu Huyan é essa? De onde vem essa Liu Huyan? Eu massageei minha têmpora, tentando extrair algumas pistas de memórias fragmentadas. Mas na minha cabeça só havia confusão. Ao rolar para baixo, havia outro vídeo. No momento em que abri, quase joguei meu celular longe. Na imagem, eu estava radiante, emocionado e entusiasmado, com os pés em um banquinho de plástico, olhando para o céu estrelado em um ângulo de 45 graus. Tirei o casaco de uma vez. Estou tão animado para falar com o Shenzé. Você precisa lembrar que o amor pode trair, mas o pão de carne de burro não vai. Shenzé, sem opção, pegou o casaco e tentou me vestir. Mesmo que eu resistisse de todas as maneiras, ele ainda assim me segurou e me forçou a colocar. Shenzé, com uma expressão preocupada. Você realmente me fez sofrer. O tom de Shenzé estava cheio de desdém. Suspirei e disse em palavras simples. Uma mão lentamente tirou um chapéu do bolso. O chapéu molhado foi colocado solenemente na cabeça. Com um tom solene, disse que o Giboda do passado já havia morrido. Agora, quem está diante de você é o imperador burro Giboda. Eu, o burro, respeito o sangue. Mais cedo ou mais tarde, eu governarei o mundo.
Vou me tornar o homem que fará você esperar 3 horas para comprar a famosa carne de burro. Shenze tem um senso de humor muito baixo. Ele riu tanto que a câmera ao lado começou a tremer loucamente. Ha ha ha, você é tão imaturo. Espera aí. No vídeo, a voz dele de repente travou atrás de você. Eu fiquei com um olhar bobo. Sem olhar para trás, disse que queria me enganar de novo. Da última vez que fomos ao KTV, você também me enganou assim. Tudo bem, vamos rápido escolher 2 modelos jovens. Eu vou perdoar seu crime de enganar o imperador. No entanto, no segundo seguinte, eu no vídeo de repente congelei. Porque na câmera, uma mão pálida pousou sobre meu ombro. Eu, meio bêbado, me virei. E encontrei um par de olhos familiares, um pouco resignados. Era Liu Huyan. Liu Huyan estava vestindo um vestido francês justo na cintura. Ela exalava a aura de uma rica herdeira. E isso não combinava nada com a fumaça e o cheiro da barraca de churrasco. E eu estava em cima de um banquinho de plástico, com um chapéu desumidificador na cabeça, marcado com 9 quadrados. O ar estava denso. Eu no vídeo perdi completamente a capacidade de julgamento. De repente, sorri amplamente. Estendi a mão e cutuquei seu rosto. Eu disse que o pão que você pediu é realmente macio. Como isso se parece tanto com minha esposa? Estou realmente irritado. Me aproximei de Liu Huyan. Olhei para ele com os olhos embaçados pela bebida. Eu não consigo competir com esse pão macio. Como ele pode ser tão frio e não rir? Enquanto falava, de repente segurei seu rosto com as 2 mãos. Puxei com força para cima. Forcei um sorriso dele. O batom de Liu Huyan ficou todo borrado. Aqueles olhos frios e distantes. Raras e longas pestanas de dengue tremiam. O vídeo parou abruptamente. Fiquei sem palavras e meu celular caiu na cama. Meu corpo deslizou para o chão. Cobri o rosto. Soltei um grito de desespero. Me deixe morrer. Enquanto pensava em como escapar da terra de forma digna. O celular de repente tocou. A chamada mostrava Liu Lengbin. Atendi o telefone em um estado de desespero. A voz soava fraca, dizendo, vei. Do outro lado da linha. Sua voz era suave e elegante, com um leve cansaço quase imperceptível. Ele perguntou se eu já estava acordado. Eu respondi gaguejando que sim. Acordei e estava todo enrolado. Ele perguntou se minha cabeça ainda doía. Eu respondi que estava tudo bem. Ele disse que a cozinha estava no segundo andar da minha casa. A cozinheira preparou uma sopa para você se recuperar da ressaca. No segundo andar da casa dele. De repente, percebi algo. Olhei ao redor. Um quarto desconhecido. Estilo de mestre de limpeza em um tom creme. Era, na verdade, o quarto da Liu Huyan. Eu perguntei a ele para esperar. Como eu fui parar na sua casa? Do outro lado da linha, houve um silêncio de 2 segundos. Ele deu uma risadinha e disse que eu bebi demais na noite passada. Vomitei em mim mesmo. Também sujei minhas roupas. Eu perguntei se ele queria voltar para casa. Ele se agarrou a um poste e não queria ir. Disse que não voltaria de jeito nenhum. No final, ele ainda me abraçou e disse que queria fugir comigo. Perguntou se eu estava disposto. Eu fiquei sem palavras. Ele disse que o Shenze parecia ter algo urgente. Pegou as chaves do carro e saiu rapidamente, como se tivesse tomado uma decisão. Ele disse que eu só podia te levar primeiro para minha casa. Meus dedos dos pés já começaram a doer. 3 quartos e uma sala. Eu cocei a cabeça e disse, o que foi mesmo? Então eu não fiz aquele negócio. Ou fiz algo que não deveria ter feito. Ele voltou ao que aconteceu ontem à noite, e você não se lembra. Sua voz ontem à noite parecia incrédula. Mas ele parou no meio da frase. Meu coração disparou instantaneamente para 180. Na minha mente, passaram 1000 possibilidades indescritíveis. Não pode ser que realmente tenha feito isso. Giboda, essa é sua futura cunhada. Você é simplesmente uma besta. Pior que uma besta. Eu gaguejei, lembro. Só que talvez não me lembre de tudo. Eu ri nervosamente 2 vezes, tentando esconder o fato de que não me lembrei de nada. Do telefone veio o som de dedos batendo levemente na mesa, batendo repetidamente em meus nervos tensos. Após um momento, do outro lado da linha, ouvi um leve suspiro quase inaudível. Gibodo estava na batalha de respostas reflexas que eu tinha. Ele se virou para Liu Huyan, que foi chamada pelo professor. Você disse ontem que ele fez um ensopado. Continuou dizendo que ia abrir uma loja de carne de burro assada. Meu coração deu um salto. Eu disse, sim. Ele perguntou se precisava de ajuda. Eu rapidamente fiz um gesto com a mão, dizendo que eu poderia lidar com esse pequeno negócio sozinho. Eu sou capaz, eu disse, não precisa. Eu tenho dinheiro. Senhorita Liu,
venha visitar meu negócio com frequência. Ele disse que sim, e concordou de forma bem direta. Ele disse que viria me apoiar no dia da inauguração. Eu imediatamente brilhei os olhos. Isso é o Deus da riqueza. Do outro lado da linha, Liu Huyan estava me observando. Ela soltou uma leve risada. Sua voz tinha um prazer sutil. No entanto, quando eu achava que a conversa estava prestes a acabar, ele de repente disse algo sem contexto. E se eu disser que estou disposto? Ah, eu fiquei completamente confuso. Ele disse que não era nada. A voz dele voltou ao tom habitual, como se a hesitação de antes tivesse sido apenas uma ilusão. Foi apenas a minha impressão. Ele disse para eu descansar bem. Após desligar o telefone, a tela do celular acendeu com um pedido de amizade, quietamente repousando na barra de notificações. Jiboxial pediu para adicionar você como amigo. A foto de perfil do WeChat é de um rapaz gordinho deitado. Eu cliquei em aceitar. Do outro lado, rapidamente enviaram uma mensagem de voz lamentando. Irmão, eu realmente estou te admirando. Então, você passou por tantos desafios todos esses anos. Como você conseguiu aguentar? Eu fiquei olhando para o celular, perdido em pensamentos. Como você conseguiu aguentar? Claro, foi porque eu sou fraco. Mas você ainda pergunta isso. Então, só posso dizer desculpe. Então, eu respondi que estava tudo bem. Giboda parecia estar motivado. Ele respondeu que também queria aprender com você. Eu vou persistir. Então, ele enviou um emoji de luta juntos. Eu respondi com um emoji de curtida. Então, casualmente perguntei se ele queria vir à inauguração da minha nova loja em 2 dias. Você quer vir se divertir? A carne de burro é à vontade. Como quanto quiser. Como o sabor que quiser. Jiboxial claramente ficou emocionado. Ele disse, irmão, eu estudei publicidade na universidade. Eu quero escrever um post específico para promover sua loja, para retribuir a você e sua carne de burro. Ele estava tão animado quanto uma criança. Eu sorri e balancei a cabeça, não levei muito a sério. Até o dia da inauguração, eu percebi que subestimei a influência do meu irmão mais novo. A luz da manhã acabou de entrar na loja. Uma fila enorme se formou na porta da loja. Jovens estavam tirando fotos loucamente dentro da loja com seus celulares. Alguém disse, é realmente a loja recomendada pelo programa de exploração de lojas. Eu também vim por causa da promoção dele. Essa carne de burro é realmente incrível. Eu também quero recomendar para meus fãs. Outra pessoa disse, essa carne de burro é tão boa que faz chorar. Diga isso 1000 vezes. As pessoas de eBay não podem viver sem carne de burro. Assim como o Ocidente não pode viver sem Jerusalém. O pagamento pelo WeChat chegou a 23 yuan. Os avisos do caixa surgem e desaparecem. Como uma música celestial. Os cantos da minha boca gradualmente se alinham com o sol. Não esperava que o grande chefe estivesse tão perto de mim. Jiboxial está aqui. Há uma conta de exploração de lojas nas redes sociais com 200 mil seguidores. Nem meus pais sabem disso. Enquanto conto o dinheiro, me arrependo de Giboda. Com um irmão tão bom, você ainda está pensando na esposa dele? Você ainda é uma pessoa? Ao meio-dia, as pessoas estão cada vez mais. Minha mão carnuda já está quase se tornando uma sombra. Embora esteja tão ocupado que não consigo parar. Embora esteja tão cansado que minhas mãos tremem. Mas essa sensação, eu nunca tive essa alegria de ganhar meu próprio sustento. A solidez de ganhar dinheiro com as próprias mãos. É algo que nunca tive antes na casa do meu padrasto. Às 6 da tarde, a multidão finalmente se dispersou. Estou contando a receita do dia. O som da porta abrindo na loja indica que hoje vamos fechar. Levantei a cabeça e, num instante, fiquei sem palavras, como fumaça. Vestindo um casaco bege claro, ele está na porta. Atrás dele, aquele Ferrari vermelho, brilhando sob o sol poente com um brilho maligno de dinheiro. Ele está parado ali. Eu quase posso ouvir o dinheiro sussurrando. Não é à toa que é a mulher que eu escolhi. Essa atitude é realmente diferente. Ele se aproxima, com o olhar fixo em mim, parecendo um pouco confuso. Ele disse que antes na casa G. Eu nunca te vi tão feliz antes. Eu pensei que você só abriu a loja porque estava sem saída. Eu estou contando dinheiro alegremente para a senhorita Liu. Você não entende isso, certo? Se todo mundo fosse um jovem senhor e se tornasse um chefe, então quem faria isso? Essas deliciosas e crocantes tortas de carne de burro. Além disso, neste mundo, sempre deve haver alguém para desempenhar o papel de pessoa comum, sem altos e baixos na vida, sem experiências emocionantes e emocionantes, apenas desempenhando o papel de um pequeno papel comum neste mundo. Liu Huyan ouviu tudo.
Ele fez uma careta e ficou em silêncio. Seu olhar percorreu a cozinha vazia. Sua voz soava solitária ao se aproximar. Eu vi alguém carregando a comida da sua loja. Ele estava sorrindo muito feliz. Eu imagino que deve estar muito gostoso. Ele hesitou e sua voz ficou mais baixa. Ele disse que era uma pena ter chegado tarde. Desculpe, parece que eu nunca consigo estar no momento certo para aparecer ao seu lado. Inquieto, eu o interrompi. Imediatamente, peguei a bolsa que já estava pronta no balcão. Eu, como um bom filho, deixei uma porção para você. Surpreso? Inesperado? No momento em que vi o pão com carne de burro, Liu Huyan parecia ter encontrado a redenção. Ela ficou paralisada no lugar. A luz do pôr do sol entrava pela janela de vidro. Eu vi que em seus lindos olhos, pequenas estrelas começaram a brilhar, como fogos de artifício que explodem de repente no céu noturno. Ela disse que você sempre esteve me esperando. Eu respondi que sim. Afinal, você é meu. Eu mordo o lábio. Engoli as palavras sinceras que estavam prestes a sair. Eu disse que éramos bons amigos. Deixando isso no passado. Eu definitivamente diria com confiança: você é a mulher que eu escolhi. Às vezes, eu ainda levantaria seu queixo de forma autoritária. Com uma voz suave, diria mais uma vez: mulher, você está brincando com fogo. Só parei quando vi suas orelhas corarem. Mas agora não dá mais. Eu não sou mais o jovem rico. Não somos compatíveis. Isso significa que não há mais possibilidade entre nós. Eu me levantei pela 10ª vez, sombriamente. Maldito seja o céu. Você pode me acompanhar com uma esposa voluptuosa? Liu Huyan pegou delicadamente, comendo muito devagar. Quando terminei e voltei, só então percebi que ele já tinha partido. Restou apenas o prato limpo, provando que ele realmente esteve aqui. O celular vibrou de repente. Uma notificação de transferência apareceu na tela. O Alipay recebeu 10.000 yuan. Em seguida, chegou uma mensagem de texto. Dizia que era muito gostoso. Isso conta como recarga. Amanhã a empresa vai fazer um evento de integração. Meu pai disse para eu decidir o que pedir de comida. Então eu quero pedir 500 pratos de carne de burro. Caramba, estou girando na loja com o celular na mão, pressionando uma vez. Finalmente, a fortuna inesperada chegou para mim. Esta chave está pronta. Não só vou ganhar uma boa grana, como também posso aproveitar a fama da Liu para ganhar notoriedade. Espera, de repente eu congelei. 500 pratos só para mim. Isso deve durar o dia todo, não? Eu mencionei a senhorita Liu. Você já conversou com seu pai sobre isso? 500 não é um pouco demais? Nem os burros da equipe de produção são suficientes. Jin é uma verdadeira bênção na vida. O Alipay recebeu 20.000 yuan. Nota da transferência, pagamento por horas extras. Eu imediatamente apaguei as palavras da caixa de diálogo. Digitei rapidamente que o pequeno burro chegou. Prometo que vou cumprir a tarefa. Isso não é culpa minha. Só posso culpar a atitude da Liu Huyan. O pôr do sol é como um pão queimado, teimoso, pendurado no horizonte, irradiando o último calor. Eu entreguei o último lote de pedidos para os 7 pedras. Eu me sinto completamente esvaziado. Minha alma flutua no ar, espalhado na mesa de trabalho. Eu sou como um peixe salgado que perdeu seus sonhos. Nem quero mover um dedo. 12 horas. 500 burros de fogo. Até os burros da equipe de produção balançam a cabeça. Meu celular recebeu uma mensagem. Ao abrir, percebi que era um grupo A que eu havia entrado antes. Grupo de amigos e vendas da geração rica. Os jovens ricos deste grupo. As filhas de família são as veteranas do Círculo G. A filha do jovem rico me adicionou ao grupo. Foi puramente para se divertir. Acabou descobrindo que eu não me deixo levar. Um chute dói. Uma mordida machuca os dentes. Sem graça. A presença é tão baixa, que eles até esqueceram de me expulsar. Uma mulher disse: estou morrendo de rir. Irmãs, vocês viram aquele que ficou na casa? Já reconheceram o filho que voltaram a encontrar? Ele veio me cumprimentar agora há pouco. Eu apenas rolei os olhos para ele. Ele ficou tão constrangido que não sabia onde colocar as mãos. Ele mal conseguia falar. Durante toda a festa, só sabia comer. Esse tipo de lixo também merece ser o herdeiro dos registros? Outra pessoa voltou. Embora o tio Gi não seja tão bom em brigas, mas pelo menos ele sabe um pouco de jiu-jitsu brasileiro. Isso até que é interessante. Eu deixei o silêncio secar. Caramba! Esse grupo esqueceu que eu ainda estou no chat? Eu segurei o botão de voz. Com uma voz sombria, lembrei a todos. Eu ainda estou no chat. Depois de falar, achei que não foi intimidante o suficiente. Adicionei mais uma frase. Quem mais se atrever a falar mal do meu irmão?
Eu vou fazer essa pessoa sair deitada. Depois de enviar esta mensagem, o grupo instantaneamente ficou em silêncio como galinhas. No entanto, logo alguém postou o caramba. Como o Kibei está no grupo? Quem o adicionou? Por que não o expulsaram? Foi você, Biontal? Shenbai não conseguiu se defender. Por favor, o homem no meio disse. Se é dor de barriga, não sou eu. Por favor, a espada do grande senhor. Momentos depois, Biontal e a dor de barriga de repente capturaram a mente. Ao mesmo tempo, enviaram uma mensagem mencionando o idiota. É você, idiota. Eu olhei para o grupo, que estava uma bagunça. Estava prestes a aproveitar e começar a beber. No segundo seguinte, fui expulso do grupo. O idiota disse que estava tudo bem. Pessoal, não entrem em pânico. Vou expulsá-lo agora antes de sair do grupo. Eu olhei para a tela do meu celular enquanto eles zombavam de Kibei. Mensagem soando. Fúria ardente. Se eu estivesse lá, ele não teria que suportar tal humilhação. Os pais insistiram que ele participasse da festa. Nunca pensei que ele nunca conseguiria se integrar ao círculo dessas pessoas. Eles estão apenas seguindo seus próprios padrões, para moldar o herdeiro ideal. 15 minutos depois, o carro parou em frente ao hotel. O vidro da porta giratória refletiu minha silhueta apressada, atravessando a multidão. Meus olhos buscavam. Eu rapidamente encontrei Jibo Xiaoqi. No segundo seguinte, meus passos pararam abruptamente. De pé na frente dele estava Shi Liu Huyan. Ele levantou levemente os olhos. Seus olhos pareciam ainda mais claros enquanto ouvia as pessoas falarem. Era simplesmente deslumbrante. Eu reconheci de imediato. Que está em minha esposa perdida há muitos anos. Ah, não, lembrei agora. Que ela se tornará minha cunhada no futuro. Entre nós, no máximo somos irmãos. Irmão é irmão. Irmão não pode se tornar esposa. Se tornou esposa. Você nunca mais poderá dar um tapinha sincero no ombro do irmão e sair juntos pelo mundo com espadas em punho. Se eu me tornar esposa, vocês só poderão se encolher juntos sob as cobertas à noite e mergulhar novamente na cama do desejo e do amor. Então o irmão só pode ser a esposa. Oh não, eu quis dizer que a esposa só pode ser o irmão. Desculpe. Eu quis dizer, irmão, você cheira tão bem. Ah, não é uma ave. Agora, nesta situação, eu, como um marido vanguardista, o passado só tornaria a atmosfera mais constrangedora. Olhei ao redor. Meu olhar caiu na área de sobremesas não muito distante, aproveitando a cobertura da divisória. Eu podia ouvir a conversa sem ser descoberto. Eu me movi silenciosamente para lá. Peguei uma fruta do prato do garçom. Pensei comigo, contanto que eu seja quieto o suficiente. Eu sou apenas uma planta verde. A voz de Liu Huyan de repente se tornou clara. O tio não disse que Jiboda viria hoje? A voz do meu pai tinha um evidente constrangimento. Ele disse que aquele garoto está bem sumido. Já faz tantos dias que não manda uma mensagem para casa. Isso realmente não é tranquilizador. Ele disse que eu disse que meu filho viria, referindo-se a Jiboda. Liu Huyan estava um pouco desapontada. Ele disse, tudo bem. Se não há mais nada, eu vou embora. Ei, espera. Meu pai disse que você também sabe sobre os assuntos da nossa família. Jiboda não é filho biológico da nossa família. Se você se importar, pode trocar a segunda parte da frase que meu pai não disse. Liu Huyan é muito inteligente. Ele não precisa dizer claramente. O ar de repente congelou, meu coração estava apertado, como se estivesse entupido com um pedaço de algodão. Eu já havia me preparado psicologicamente várias vezes. Mas quando realmente cheguei a este ponto, como ainda me sinto incomodada, eu mordi uma maçã com raiva. Meio minuto depois, Liu Huyan deu 2 passos para trás, com um tom sério, como um tio. Eu aceitei o casamento arranjado que vocês propuseram. Nunca foi por causa de rituais. Ele disse. Apenas porque o noivo era Jiboda. Minha respiração parou. Ele fala de maneira equilibrada. Eu espero que o tio possa entender. Eu não preciso me casar com um sacerdote. Exceto por Jiboda. Eu não vou me casar com ninguém. Eu me apoio na divisória. Meu coração está batendo forte. Rindo como um idiota. Na minha mente, repetese exceto Jiboda. Eu não vou me casar com ninguém. Ao ouvir isso de Liu Huyan, a expressão dos meus pais se tornou um pouco aliviada, um pouco orgulhosa e um pouco constrangida. Meu pai disse que assim está bom. O tio estava preocupado demais. Minha mãe também disse que, já que é assim, então, não vamos te incomodar mais. Eu fiquei olhando, atordoada. Essa mudança de expressão. Liu Qian ficou tão surpreso que quase se ofereceu para ser discípulo amanhã. Vendo Liu Huyan prestes a se virar,
Eu rapidamente me escondi. Quando olhei para fora novamente, eu vi que meus pais tinham saído. Giboda estava em pé na frente de um apartamento. Estava prestes a me aproximar e me encontrar com Giboda. Não esperava que uma mulher também passasse por aqui. As duas pessoas se cumprimentaram. Entraram no quarto, um na frente do outro. Eu estreitei os olhos. A filha da família Bai, Bai Ningbin, é de uma antiga família aristocrática. Atualmente, além do nome, não restou muito patrimônio. Esta é a noiva do meu irmão. Eu, com meus anos de gato, segui atrás. Coloquei o ouvido na porta. Uma garota arrogante disse, e o pequeno Gibo? Na verdade, ela despreza a ideia de se unir à sua família. Porque pessoas como vocês, novos ricos, não significam nada para nós. Nossa família, pelo menos desde a época do meu bisavô, sempre foi uma família aristocrática. Temos conexões e recursos. O que vocês têm além de dinheiro? Quem não sabe? Sua família, após ter sorte e aproveitar a oportunidade, sempre tentou atravessar as classes sociais através de alianças. Vocês se acham muito espertos. Mas na verdade, aos nossos olhos, não passam de palhaços. Não é diferente de um mendigo. Ele não pode dizer que não? Se o preço que vocês oferecerem for justo, talvez eu ainda possa considerar. Eu tirei meu celular, forcei a porta para abrir uma fresta, e vi o Gibo. O Xiao estava com uma expressão confusa e falou diretamente. Não é assim que se diz. Sua família não tem dinheiro. Nossa família não tem conexões. Não estamos apenas tirando o que precisamos? Você vende, eu compro. Vamos conversar sobre o preço e tudo ficará resolvido. Por que ser tão agressivo? Bai Ningjin nunca sofreu tal humilhação. Seu rosto ficou vermelho. Ele estava mordendo os dentes, perguntando que direito você tem de me dizer isso. Você, um bastardo que foi reconhecido recentemente, realmente acha que é um jovem mestre. Depois de dizer isso, ele jogou a bebida diretamente no rosto de Gibo. Isso não é suficiente. Bai Ningbin correu para dar um tapa nele. No entanto, Gibo empurrou instintivamente. Ele o derrubou no chão. Agora isso realmente causou um grande problema. Bai Ningbin ficou atordoada por um momento. A expressão em seu rosto se solidificava a cada instante. Seu olhar era frio como veneno quebrado. Em seguida, ele de repente rasgou o tecido que vestia. Ele disse palavra por palavra. Vou te dar mais uma última chance. 20 milhões de presentes em dinheiro. Não pode faltar nem um centavo. Caso contrário, prepare-se para a ruína da sua reputação. Ele disse que, afinal, alguém como você, um bastardo perdido. É difícil mudar a natureza feroz para uma beleza tão exuberante como eu. É normal que um discípulo não se arrependa. Essas palavras me fizeram cerrar os punhos. O sangue subiu instantaneamente à minha cabeça. Olhei para os lados. Peguei o extintor de incêndio no corredor. Respirei fundo. Repeti mentalmente o mantra de demolição 8080. No momento em que a trava interna voou para fora, eu corri e puxei Bai Ningbin, segurando seu braço. Um tapa foi dado. Eu gritei para Bai Ningbin, você está me pressionando. Eu o encarei fixamente. A voz era fria como gelo. Bai Ningbin cobriu o rosto. Mordendo os lábios, gritou, você se atreve a me bater. Vocês estão prestes a não querer viver. Eu disse que estou falando de gente como você, sua vagabunda. Depois de dizer isso, eu acenei para Bo Xiao e disse, não ligue para ele. Nós vamos embora. Bai Ningbin disse, vamos. Hoje, nenhum de vocês dois pode sair. Eu vou chamar a polícia agora. Mas eu disse, claro que você pode. Você pode muito bem chamar a polícia. Eu levantei o celular e disse, de qualquer forma, eu gravei sua cara de extorquir Bo Xiao. Eu também gravei tudo. É uma boa oportunidade para todos verem quão ridículo você é, com esse seu dinheiro antigo. A expressão de Bai Ningbin mudou. Ela se lançou para tentar pegar o celular. No entanto, no segundo seguinte, Bai Ningbin, uma garota fria e clara apareceu de repente na porta. Todos ficaram paralisados. Eu me virei para olhar. Liu Huyan estava na porta. Bai Ningbin instantaneamente se comportou. Ele disse suavemente, Huyan. Liu Huyan respondeu, desculpe. Bai Ningbin disse com lábios finos que foi ele quem me humilhou primeiro. Por que eu deveria pedir desculpas? Liu Huyan enfatizou novamente que eu pede desculpas. Ou então, a partir de amanhã, encerraremos a parceria. Escolha um. Bai Ningbin ficou em silêncio. O único negócio da família Bai. Quase todos dependem da família Liu. Portanto, se a família Liu não colaborar com a família Bai, os negócios da Bai estão destinados a falir. Pedir desculpas ou continuar com birra? Sem dúvida. Bai Ningbin disse de forma constrangida, desculpe. Hoje estou de mau humor.
Eu peço desculpas a vocês. Mas se não fosse eu, ficaria sem palavras. No entanto, nesse momento, porque estamos fazendo muito barulho, uma multidão de curiosos se reuniu do lado de fora. Até mesmo alguém estava gravando com o celular. Alguém comentou que não é de graça. Hoje, a apresentação de Boda na Montanha da Raiva foi incrível. E alguns comentaram que Bai Ningbin realmente não tem vergonha. Usar sua própria inocência para acusar os outros. Esse tipo de comportamento é como bloquear o caminho das verdadeiras vítimas. Agora a reputação de Bai Ningbin está completamente arruinada. Os pais de Bai Ningbin também estão na multidão. A expressão deles ficou imediatamente severa. Eles puxaram a filha, dizendo que era vergonhoso. Amanhã, saia do país. Daqui em diante, vou considerar que você não é minha filha. Depois que a situação foi resolvida, a multidão se dispersou. A pesada porta de madeira entalhada se fechou suavemente. No quarto, só restamos eu e Jiboxial. Ele parecia desanimado. Foi então que percebi que ele estava bastante desgastado. Havia olheiras sob seus olhos. Seu rosto estava pálido. Quem acreditaria se eu contasse isso? Um herdeiro de uma família rica. Ele parecia até desnutrido. Eu cutuquei Jiboxial. Falei em voz baixa: irmão, você parece uma massa que não fermentou. Essa frase parecia ter acionado algum interruptor. Jiboxial deu um sorriso amargo. Ele suspirou e disse: irmão, eu realmente não quero voltar para casa. Ele disse que precisa acordar às 5 da manhã para correr. Então, era uma aula de treinamento intensivo atrás da outra. A comida que comi também era insípida e sem graça. Na semana passada, eu estava tão faminto que fiquei tonto. Caí enquanto praticava equitação. Mas meu pai disse que o herdeiro da família Ji não pode ser tão inútil. E hoje ele me pediu para interagir mais com as pessoas. Mas eu não entendo nada disso. Alguns filhos de ricos me procuraram. Eu fui direto e acabei ofendendo-os. Então, fui encurralado no banheiro e não me deixaram sair. Eles ainda queriam que eu me ajoelhasse e pedisse desculpas. Não sei quando começou a chover lá fora. As gotas de chuva batiam no vidro. Era tão abafado que era difícil respirar. Olhando para ele, com um olhar de desespero total, eu suspirei e disse: desculpe. Foi culpa do irmão. Apenas me preocupei em escapar. Mas deixei você preso naquele lamaçal. Se eu estivesse lá, eles não teriam coragem de ser tão arrogantes. Meus pais sabem disso? Ele balançou a cabeça e disse: não quero preocupar meus pais. Depois de dizer isso, ele falou com um tom sério: irmão, eu não pretendo fazer um casamento arranjado. Eu tenho namorada. Estamos juntos há 3 anos. Ele nunca me menosprezou por eu ser órfão. Ele tem valores corretos. Ele sabe distinguir certo de errado e respeitar os outros. No meu coração, ele é 100 vezes melhor do que qualquer senhorita Bai ou senhorita Shen. Embora a situação financeira da família dele seja comum, meus pais não vão concordar. Mas, para ser sincero, eu vou dizer algo que pode ser considerado desrespeitoso. O tempo que passei com minha namorada é muito maior do que o tempo que passei com meus pais. Então, se não puder agradar a ambos, eu farei a minha própria escolha. Ao ver seu olhar confuso, meu sentimento de culpa atingiu o auge neste momento. Não se preocupe, eu bati no peito imediatamente e disse: isso está por minha conta, irmão. Mas assim que as palavras saíram, eu cometi um erro. Convencer meus pais teimosos é tão difícil quanto escalar o céu, a menos que eu me aproxime dele de forma misteriosa e diga que usamos magia para derrotar a magia. Depois de ouvir meu plano, Jibo ficou completamente confuso. Irmão, isso vai funcionar? Eu assenti e disse que essa era a única maneira. Eu disse que esta casa está muito escura. Precisamos abrir uma claraboia aqui. As pessoas podem não permitir. Mas se você insistir em derrubar o telhado, eles vão vir negociar e estarão dispostos a abrir janelas. Depois que meus pais passaram por uma fase difícil, com uma rica e poderosa namorada, e depois revelarem sua verdadeira namorada, em comparação, ela será como um anjo descendo. Ele parecia ter algumas dúvidas. Ele disse: e se meus pais ficarem pendurados? Se eles descobrirem que somos atores, acabou. Eu disse que você não precisa se preocupar com isso. Eu vou pedir ajuda a alguém. Desde que meus pais fiquem pendurados, eles vão perceber com medo que tudo isso é verdade. Hehehe, Jibo de repente sorriu. Ele me deu um joinha e disse: irmão, eu sabia que você tinha um truque na manga. Este é o plano da mansão mágica, como se esquecêssemos do inimigo. Meus pais estavam surpresos com como eu voltei para casa. Não tive tempo de falar. De repente, um barulho estranho veio do andar de baixo. Quando descemos correndo, vimos uma jovem vestida de forma leve,
com roupas espalhadas pelo chão, abraçada com o Jibo Xiao. Parecia que estavam prestes a entrar no assunto. Ao ver isso, eu rapidamente limpei a garganta e chamei o Jibo Xiao. Só então o empurrei para longe. Com um pouco de vergonha, apresentei meus pais, dizendo que ela era minha namorada. No entanto, meus pais olharam para o braço tatuado dela. Eles não pareciam muito dispostos a cumprimentá-la. A irmã animada foi a primeira a falar. Ela disse que estava escuro e a estrada escorregadia. Que a sociedade é muito complexa. Tios, vamos nos abraçar. Dito isso, ela se aproximou para abraçar meu pai. Meu pai ficou tão assustado que se levantou do assento. Ele fingiu que estava se exercitando. Mas ele não se deixou abater. Virou-se e deu um abraço na minha mãe. Meu pai assumiu uma postura de mais velho. Começou a preparar chá e a beber água. Pegando o chá, a irmã animada elogiou novamente. O tio parece tão jovem. Meu pai balançou a cabeça, dizendo que não. Ele também comentou que quando eu entrei, achou que era o neto de alguma família que veio brincar. Meu pai ficou sem palavras. Eu estava rindo contido ao lado. Pensei em todas as tristezas da minha vida. Minha mãe tentou amenizar a situação. Ele perguntou: o que você faz para trabalhar? A irmã animada respondeu que era professora de dança. Minha mãe sorriu e acenou com a cabeça. Perguntou onde ela trabalhava. Ele respondeu que trabalhava em um bar. Minha mãe ficou sem palavras. Jiboxiao percebeu que meus pais estavam descontentes. Ele estava preocupado por não conseguir encontrar a Xiaoyun. Ele costuma fazer transmissões ao vivo. Ele tem muitos fãs. Ao ouvir isso, a irmã animada imediatamente nos mostrou uma dança egípcia. A dança foi feita na nossa frente. Era bem diferente do que o Bo Xiaoji costuma fazer. Ele disse que muitos caras legais costumam dar gorjetas para ele. 2 semanas atrás, Jiboxiao fez uma doação de 200 mil na sala de transmissão. Olha eu dançando. Meus pais sentem que a cabeça está um pouco em curto-circuito. Meu pai segurou a raiva. Perguntou cautelosamente há quanto tempo vocês se conhecem. Ele mostrou 2 dedos. Meu pai perguntou se eram 2 anos. Ele disse que não, eram 2 semanas. O tio Ji é muito generoso, vou te contar. O dote, eu pelo menos vou reduzir em 100 mil. Meus pais ficaram sem palavras. No coração, já dei a essa garota uma sentença de morte. Mas, por educação, meus pais ainda planejam deixá-lo ficar para o jantar e aproveitar para dar uma bronca nele durante a refeição. Esperamos que ele desista ao perceber a dificuldade. Acabou de começar. Meus pais observam como ele segura a tigela e bebe a sopa. Não conseguem evitar de franzir a testa. Minha mãe disse que para beber sopa é preciso usar colher. Minha mãe estava no meio da frase. A garota já começou a transmissão ao vivo. Mostrou a disposição interna da casa e a decoração. Ele disse: oi, irmãs. Eu agora estou na casa da minha futura sogra. Vocês já viram o quanto é luxuoso? Daqui pra frente, não vou me preocupar com comida e bebida. Meu pai cuspiu a sopa. Eu rapidamente ofereci um papel com carinho. Não é à toa que ele é um ator profissional. Não consegue ficar um minuto parado. A garota tinha acabado de comer 2 garfadas. Então virou a câmera para a frontal, em direção aos meus pais. Ele disse para cumprimentar a família da transmissão ao vivo. Meus pais não entenderam. Um polar instintivo. Então virou a câmera para mim e para o Jibo. Nós 2 cumprimentamos de bom grado. A garota animada disse: ah, o quê? Quando vamos nos casar? Esta noite, vamos chegar a 1 milhão de likes. Com 1 milhão, podemos ver o que quisermos. Amanhã, vamos direto pegar a certidão. Jibo ainda estava ao lado descascando camarões para a garota animada. Enquanto alimentava os camarões, a garota animada olhava para o celular e inclinou a cabeça para comer um pequeno pedaço. Algumas grãos de arroz caíram no chão. Meu pai finalmente não aguentou mais e se levantou preparado para agir. Ele gritou com raiva: você pode ir embora. Saia imediatamente. Eu rapidamente os impedi e fiz um experimento com os 2. Eles correram rapidamente para a reunião. E não se encontraram por acaso ao voltar da escola. Ele a encarou por um longo tempo, observando a irmã animada. Ele duvidou se estava sonhando. Pessoas como essa definitivamente não poderiam aparecer na casa dos Ji. Quando entraram, ouviram os pais falarem sobre as ações de Jibo. Ele estava tão irritado que estava prestes a brigar com a futura cunhada. Eu percebi que a situação não era boa. Depois que ele saiu de casa, eu rapidamente puxei para o lado e falei em voz baixa. Ele não ouviu até o fim e ainda estava com uma expressão de incredulidade. Eu baixei a voz e disse para não se preocupar, acenando com a cabeça para sim e balançando para não. Juntese a nós, vamos lá.
Ele acenou freneticamente, dizendo vamos lá. Com a adição dele, o plano progrediu ainda mais suavemente. Ele não se responsabilizou. Secretamente, eu aconselhei meus pais a assumirem o controle. Eu sou responsável por estar na mesma linha de frente que o Jibo Xiao. Enfrentando o Jibo Xiao. Quanto mais bajulador, melhor. Meus pais ficaram ainda mais preocupados. 2 semanas se passaram. Plano Shanwu Hong 2 ação. Jibo Xiao apresentou meus pais novamente. Tia, esta é minha namorada. Família de intelectuais. Trabalhando como professora na escola. Inicialmente, minha mãe ainda estava sorrindo e cumprimentando. No entanto, quando a outra pessoa tirou os óculos escuros e a máscara, minha mãe, olhando para essa mulher da mesma idade que ela, seu rosto contorceu-se. O professor, quando fala, impressiona. Começou com um golpe mortal. Ele gritou, oi, mãe. Minha mãe quase teve uma queda de açúcar no sangue. Eu rapidamente pedi a ele para fazer o que eu precisava. Brincadeiras à parte, a saúde é importante. Minha irmã estava ajudando ao lado. Expulsaram os dois. 1 mês depois. Plano Casa de Fada Han 3. Meus pais olharam para a mulher de 1,85 metros à sua frente. Sempre sinto que algo está errado. Não consigo dizer exatamente o que está errado. Pelo menos parece muito mais normal do que antes. É bonita. E também é educada. Meus pais perguntaram sobre a situação da família. Em todos os aspectos, está tudo bem. Embora não seja exatamente uma combinação perfeita. Mas já estão satisfeitos. Já jantaram. Jibo perguntou se não estava quente usar peruca. Minha mãe ficou confusa e perguntou que peruca era aquela. Sem esperar Jibo explicar. O cara vestido de mulher tirou a peruca de uma vez. Ele disse, olha, isso é uma confusão. Você deveria ter falado antes. Estava suando frio. Vou lavar o rosto. Depois de falar, levantei e fui para o banheiro de forma confiante. O copo de chá do meu pai caiu e quebrou no chão. Minha mãe puxou a faca debaixo da máscara. Ele é homem. Jibo acenou com a cabeça. Meu pai puxou o cinto. Minha mãe pegou a vassoura. Agora, nem eu nem Ji conseguimos impedir. Um louco fez um sinal para Ji Biaoxiao. Ji Biaoxiao novamente saiu com seu parceiro. Mais 1 mês se passou. Ji Biaoxiao finalmente trouxe seu namorado oficial? Minha mãe bloqueou a entrada com todas as forças. Ele perguntou quantos anos tinha. Shen Oushu não entendeu, mas fez assim mesmo. Minha mãe perguntou se era homem ou mulher. Ele respondeu que era mulher. Minha mãe o abraçou e disse, minha boa nora, por que você só veio agora? Meu pai também estava satisfeito. Eu e Ji Biaoxiao trocamos um olhar. O plano da Casa dos Imortais foi um sucesso. A grande questão da vida de Ji Biaoxiao foi resolvida. Também é hora para mim resolver algumas questões importantes da minha vida. No sótão, eu mordia a caneta e escrevia e desenhava no caderno. Ao meu pé, estava cheio de tesouros da infância que tirei do depósito. 1 milhar de origamis de grua desenhados na educação infantil. Cartões de aniversário da escola primária. Carta manuscrita do ensino fundamental. Cachecol do ensino médio. Até que Liu Huiyan foi estudar no exterior. Os cartões postais e souvenirs que ele me enviou de vários lugares. Lembranças da sua experiência de estudo no exterior. Sempre usando essa forma. Enviando o mundo inteiro para mim. A pessoa que eu amo também me ama. Quão sortudo eu sou. Estou me incentivando. Comecei a lutar com as fitas de LED. Fazer uma parede de fotos. Espalhar pétalas. O local para a declaração com um novo tipo de bolo está marcado para o terraço do 2º andar. Liu Huiyan tem vindo à loja todos os dias recentemente. É a oportunidade perfeita para lhe dar uma surpresa. O telefone toca. Com uma mão segurando a fita de LED e com a outra atendendo. Eu digo alô, sim. São as 999 flores que eu pedi. Por favor, ajude a levar para o 2º andar. Tudo está pronto, só falta a esposa. Eu limpo a garganta. Envio uma mensagem de voz para Liu Huiyan dizendo que a loja está fechada hoje. Mas o que é seu eu ainda preparei. Quando é conveniente para você vir pegar na loja? A pessoa do outro lado respondeu em 1 segundo. Depois que cheguei em casa, passou cerca de 1 hora. Depois de desligar o telefone, eu gritei animadamente banquete. Comecei a praticar desajeitadamente no ar. Declaração apaixonada. Liu Huiyan, na verdade, eu de repente esqueci as palavras. Liu Huiyan, eu não gosto de repetir. Liu Huiyan, eu realmente me importo com você, tudo bem? Diga algo claro. Parece que algo está errado. Shen Zhe está do outro lado do vídeo, assistindo a minha performance sem objetos. Riu tanto que quase se engasgou. Ele disse Jiboda. Isso é uma declaração ou um desafio?
Se eu fosse você, diria o que vem à mente. O que vem do coração é o mais sincero, eu acho. Deve fazer sentido. Então eu desisti do ensaio. Nos próximos 30 minutos de espera, meu coração parecia que ia pular para fora do peito a qualquer momento. Eu andei de um lado para o outro no terraço. Em seguida, arrumei meu cabelo diante do espelho. Até contei as pétalas de rosa de forma nervosa. Ele imediatamente concordou comigo. Ele hesitou um pouco e me respondeu que sim imediatamente. Quando contei até a 99ª rosa, o sino da porta tocou de repente com um som claro. Quando Liu Huyan abriu a porta e entrou, a loja estava vazia. Que boda! Eu abri a porta uma fresta no segundo andar. Gritei para baixo, estou em cima. Você pode subir. Ok, tá bom. Ele subiu lentamente a escada de madeira, passo a passo. O som dos passos parou abruptamente. 1 minuto, 2 minutos, eu estava ansioso para abrir a porta. Nesse momento, a porta se abriu. Com o movimento de Liu Huyan, as luzes de LED se acenderam de repente. Ele estava de pé no cruzamento das luzes e sombras. Seu olhar se moveu de pétalas espalhadas pelo chão, até parar no meu rosto, que estava extremamente nervoso. Eu respirei fundo e disse, Liu Huyan, eu fui até ele, animado, provavelmente porque estava muito nervoso. Eu tropecei com o pé esquerdo no direito. Como resultado, eu acabei caindo de joelhos. Eu fiquei sem palavras. Giboda, sua voz carregava uma risada incontrolável. Ele perguntou se isso era para desejar um feliz ano novo ou para adorar o céu e a terra. Eu gostaria de encontrar uma fenda no chão para me esconder. Mas a situação chegou a esse ponto. Eu aproveitei a oportunidade e tirei uma caixa de veludo do bolso. Dentro, repousava tranquilamente um anel de diamante de 5 quilates. Eu disse, palavra por palavra, Liu Huyan. Este anel eu preparei por muito tempo. Sempre tive medo de inventar. Agora, você se importaria de deixar que eu o coloque em você? Eu perguntei suavemente. Meus olhos estavam cheios de estrelas. Liu Huyan acenou com a cabeça com força. Ela estendeu a mão esquerda trêmula. Ele disse que estava disposto. Depois de colocar o anel, eu cocei a cabeça e disse, Huyan, você sabe. Eu preparei um discurso de amor por meia hora. Mas no final, não usei nenhuma palavra. Ele riu baixinho. Ele se apoiou em meu ombro e disse que não havia problema. Eu já recebi sua intenção. Eu perguntei, então, posso te dar um beijo? Eu perguntei, como se estivesse possuído. Ele disse. Mas as palavras de Wei Jin se perderam entre os lábios perfumados. Eu não consegui esperar nenhum momento. Eu segurei a nuca dele, aprofundando gradualmente este beijo. Minha visão à frente ficou embaçada. Só consegui ver seus cílios tremulando, e as pontas dos olhos levemente avermelhadas. Ele se afastou meia polegada. Com a respiração desordenada, disse para eu respirar um pouco. Ele à minha frente estava com o rosto vermelho. Seu olhar era suave como água. Ele perguntou por que tanta pressa. A luz escorregou pela blusa de tricô. Ele envolveu meu pescoço. Ele disse que a noite ainda era longa. Ele se pôs na ponta dos pés. Um ombro passou ao lado dos meus lábios. Ele disse que poderíamos ir devagar. À distância, uma estrela cadente cruzou o manto da noite. Eu fiz um pedido em silêncio. Que eu possa compartilhar esta imensidão de estrelas com ele pelo resto da vida.